Bem, eu acho que a gente pode iniciar, então, esse webinar. Bem, sejam todos bem-vindos a mais um webinar organizado aí pela Hydroinfo em parceria com a DHI. Este webinar vai falar sobre digitalização portuária, como essas novas tecnologias elas podem auxiliar na gestão portuária, em especial aos desafios impostos aí pela necessidade que esses portos têm de operar com embarcações cada vez maiores. Quando a gente fala de gestão portuária, que, claro, o termo é bem mais amplo, envolve operações de logística, manuseio de mercadorias, enfim, controle de passageiros. Esse webinar ele vai focar nas questões relacionadas com as condições ambientais e navegabilidade. Então, introduzindo novas tecnologias que podem melhorar o planejamento da navegação, reduzir custos e tornar essas atividades mais seguras. Então, aqui só para uma breve apresentação, quem está aqui fazendo essa apresentação sou eu, Rodrigo, eu sou engenheiro civil, formação com especialização em engenharia oceânica. Esse é o meu e-mail de contato, então, para futuros contatos aí, após o webinar, vocês podem me encontrar nesse endereço de e-mail. Os tópicos que nós vamos abordar nesse webinar, vamos falar sobre os desafios da gestão portuária, qual é o caminho para a digitalização portuária, né, esse conceito de Porto 4.0, indústria, né, como que esse conceito de indústria 4.0 se aplica à gestão portuária. Vamos passar aqui por algumas soluções digitais, uma delas é o KC dinâmico, que hoje está se chamando de calado dinâmico, análise dinâmica do sistema de amarração, de atracação. Também vamos abordar alguns métodos para minimizar a sedimentação portuária e minimizar também impactos ambientais de dragagens. Vou apresentar para vocês um sistema que incorpora essas soluções digitais, que é o NCOS Online, desenvolvido pela DHI. E vou apresentar um estudo de caso em que o NCOS Online foi implementado, né, que é o Porto de Brisbane, foi implementado por sucesso. Então, vou descrever, falar um pouco sobre essa aplicação. E, ao final, então, vamos ter um espaço para perguntas. Então, esse webinar deve ter uma duração de aproximadamente 40 minutos. Então, eu peço para vocês que, ao final da apresentação, vocês, né, façam essas perguntas, pode ser através do chat, e também aqueles que preferirem podem fazer depois as perguntas através de e-mail. Eu vou passar os contatos posteriormente. Então, vamos lá. Com relação aos desafios, essa é uma realidade, os portos do mundo inteiro eles estão se deparando com a necessidade de expandir a sua capacidade atual para atender a uma demanda aí crescente relacionada ao aumento das embarcações, né? E com essa necessidade, crescem também as exigências ambientais e de segurança que envolve operar com essas embarcações maiores. Então, entre os desafios que esses portos eles têm que superar, ele está, bem, o aumento das embarcações, e aí, com isso você tem a necessidade de aprofundar ou alargar os seus canais de acesso. E com isso você, claro, existem os custos associados e os impactos associados a esse aprofundamento, alargamento do canal, ou bacia de evolução, bacia portuária.
Também a operação com essas embarcações maiores vão demandar também maiores movimentos, maiores esforços nos berços de atracação. Então, o seu berço tem que estar preparado para receber essas embarcações e operar de forma segura. E toda a questão da gestão diária dessa segurança dessas operações. Então, para contornar esses desafios, vem sendo, né, desenvolvidas novas soluções autônomas, que são capazes de representar esses processos físicos e dar o auxílio necessário para essas operações portuárias. Então, aqui, nesse slide, o que a gente enxerga são algumas palavras diretamente relacionadas com esse conceito da indústria 4.0. Né? Então, aqui você vê nuvens, né? As soluções, elas têm, hoje em dia, tem que ser, a tendência é que elas sejam baseadas na nuvem, então, o que permite você acessar várias pessoas acessando ao mesmo tempo aquela solução, com elevada capacidade de computação. Você não precisa ter o computador dentro da na sua estrutura, mas pode utilizar computadores e máquinas virtuais, ou seja, estrutura terceirizada, né, para isso. Big Data é um outro conceito, ou seja, esses sistemas eles têm que ser capazes de lidar, de utilizar esse conjunto enorme de dados, combinar essas informações de modo que você gere informações que vão lhe auxiliar na sua operação. Você tem também aqui outra palavra-chave, inteligência artificial. Esses sistemas eles conseguem aprender com os problemas que eles vão se deparando, a contornar esses problemas. Esses sistemas têm que ser totalmente autônomos, né? Cada vez mais independentes do homem. São ferramentas completamente baseadas na física, ou seja, capazes de resolver de forma determinística, seja condições ambientais, as respostas de embarcações. Isso tudo diminui o risco, né? Auxilia no seu planejamento. E esses sistemas, eles têm que trabalhar em tempo real, né? Capaz de fornecer essas previsões para que você consiga planejar a operação e antecipar os riscos. E qual é o caminho para essa digitalização portuária? Então, primeiro, você tem que ter uma representação precisa das condições hidrodinâmicas. Né? Quando eu falo hidrodinâmicas, eu falo de correntes, ondas, as condições ambientais. Né? E isso você consegue através de modelagem computacional, ferramentas aí, hoje modelos aí capazes de resolver na escala do porto, né? E aí modelos em malha flexível são muito úteis, né, para essa finalidade. Eu tenho que ter sistemas capazes de fazer uma análise quantitativa dos riscos, baseada na física, ou seja, quanto mais realista for a representação dessas condições ambientais, dos movimentos das embarcações, eu consigo minimizar o risco dessas operações. Essas ferramentas elas têm que ser integradas, compatíveis com outras ferramentas, como, por exemplo, simuladores de manobra. Essas ferramentas, essas soluções têm que ser capazes de fornecer as previsões com rapidez para tomar a decisão e serem operacionais 24 horas por dia, 7 dias na semana. Né? E elas têm que ser capazes também de você utilizar esse Big Data, né, esse conjunto de informações, combinar essas informações de modo que você, por exemplo, cruzando informações de tipo de embarcação, disponibilidade de berço, a condição ambiental, tudo isso para que você consiga diminuir, identificar os gargalos, né, e otimizar a sua operação. E ainda em cima disso, você conseguir acoplar transporte de sedimentos, você consegue também otimizar dragagens, prever
prever o assoreamento do seu porto, enfim. É um conjunto de, de ferramentas aí que, de forma integrada, elas podem auxiliar nessa operação e reduzir significativamente os custos e os riscos, né, associados a essas operações portuárias. Então, eu vou apresentar aqui, vou passar por algumas das soluções. Uma delas, né, relacionada ao UKC, né, ou seja, ao calado, que usualmente o UKC é tratado de forma estática em projetos portuários. Então, você usualmente considera aí o squat da embarcação, a inclinação pelo vento e pelo giro da embarcação, a resposta às ondas, para determinar qual é né, o espaço abaixo da quilha para que eu consiga fazer essas manobras de forma segura. Só que isso usualmente leva a resultados muito conservadores, ou seja, você acaba tendo que dragar o seu canal de acesso, sua bacia, a profundidades muito elevadas e às vezes desnecessárias. Então, como esses fenômenos que eu mencionei, squat, inclinação, são todos fenômenos dinâmicos, né, que variam ao longo do canal, variam para o tipo de embarcação. Então, você consegue reduzir esses custos, reduzir essa dragagem significativamente. Então, o squat depende da velocidade da embarcação sobre a água, então isso é variável ao longo do percurso da trajetória da embarcação. A inclinação varia com o tempo, da mesma forma que a resposta dessa embarcação às ondas. Então, se você integrar esses modelos hidrodinâmicos, são capazes de resolver as condições ambientais a um simulador de manobra, você consegue avaliar de forma dinâmica e segura o UKC. Né? Então, que é o que, né, hoje em dia está se falando muito de calado dinâmico, né, que é um avanço em relação ao calado estático, que é o que usualmente é utilizado em projetos. Então, isso é uma ferramenta muito, muito útil para prever essas janelas de operação. Então, vamos lá. Uma outra solução, aí eu acoplando um modelo hidrodinâmico com um modelo capaz de resolver o movimento de embarcações e os esforços de amarração, eu consigo dimensionar o sistema de amarração de modo a reduzir os riscos, reduzir o tempo de paralisação do berço. Então, são sistemas que a gente consegue determinar esses movimentos em diferentes berços, para diferentes tipos de embarcações, diferentes condições de amarração, né, configurações de amarração e diferentes condições meteorológicas. Então, é uma ferramenta muito útil, tanto para uma etapa de projeto, para dimensionar inicialmente como é que tem que ser configurado esse sistema de amarração, quanto também em modo de operação, né? Ou seja, eu consigo prever se aquele sistema de amarração que foi dimensionado, ele pode falhar em função das condições meteorológicas previstas, e aí você consegue antecipar e diminuir o risco dessa operação. Esse sistema, né, esse modelo hidrodinâmico, esse sistema operacional, eu consegui ainda acoplar ou adicionar a capacidade de transporte de sedimentos, aí eu tenho uma ferramenta muito útil que pode auxiliar na própria definição do layout portuário, visando diminuir a sedimentação. Eu posso, né, pensando ele em modo de operação, prever a sedimentação no porto e aí prever a necessidade e a periodicidade dessas dragagens de manutenção. E durante a própria dragagem eu posso utilizar essa ferramenta visando minimizar os impactos daquela dragagem. Então aqui eu tenho no slide seguinte um exemplo, o que hoje se chama de dragagem
adaptativa, né, que nada mais é um programa de gestão e monitoramento ambiental da dragagem. Esse exemplo que vocês veem aqui na tela é um exemplo de onde esse plano de gestão, esse método de dragagem adaptativa foi aplicado por um projeto de um terminal da Vale na Malásia. Então, por trás desse programa de monitoramento existia um sistema, um modelo das previsões das condições hidrodinâmicas em modo de previsão, e também com a dragagem, também a dispersão da pluma de sedimentos também simulada em modo de previsão. Então, com esse sistema você conseguia prever se as concentrações de sedimento de suspensão poderiam ultrapassar um determinado limite, e aí já antecipar algumas medidas que poderiam minimizar esses impactos, né? Considerando que a área tem algumas áreas ambientalmente sensíveis no entorno, então você conseguiria prever algumas ações, como reduzir o overflow da draga, ou então permitir esse overflow em determinadas condições hidrodinâmicas. Então, esse resultado aqui, o que vocês veem nessas duas figuras, à esquerda seria uma operação contínua da draga, ou seja, sem intervenção nenhuma, né? E o resultado da direita é uma operação controlada, onde se fez esse controle do overflow durante a operação de dragagem. Então, fica bem claro aqui como esse impacto ambiental ele pode ser minimizado utilizando uma ferramenta como essa. Então, esses são alguns exemplos de como essas tecnologias, essas soluções, elas podem auxiliar na gestão portuária. Agora eu vou falar um pouco para vocês do NCOS Online, que é um sistema que incorpora esses recursos aí que eu mencionei anteriormente. Então, ele tem a base dele, claro, um sistema de previsão das condições meteorológicas. Ele é capaz de dar as respostas das embarcações, essas condições ambientais, e ele pode ser alimentado e aperfeiçoado continuamente com dados externos, ou seja, medições de campo, que permite você minimizar esses erros, né, esses desvios da sua previsão, permite que você incorpore, por exemplo, novas embarcações ao seu banco de dados, as previsões em escala regional, global, que alimentam o seu modelo local, a própria localização da embarcação. Então, é um modelo que permite integrar todas essas informações e auxiliar na gestão. Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida pela DHI, o que vocês veem aqui no canto inferior direito, aqui o Seaport OPX, é uma divisão da DHI em que é responsável hoje pelos sistemas operacionais de apoio à gestão portuária. Todos os sistemas operacionais da DHI que dão suporte a operações portuárias, utilizando o NCOS Online, eles estão sob responsabilidade do Seaport OPX. Então, através do NCOS Online, daí o NCOS, o que significa a sigla? Né? A sigla é um simulador não linear de otimização de canal, né? Então, através dele, você consegue, torna o seu porto capaz de receber embarcações maiores, tanto no que diz respeito ao acesso, né, da embarcação através do canal, quanto nos próprios berços de atracação, né, preparando o seu berço para receber essas embarcações maiores. Você consegue reduzir os volumes e, consequentemente, reduzir os custos das dragagens iniciais, das dragagens de manutenção, tanto, né, do canal de acesso, bacia portuária. Você consegue melhorar, otimizar o planejamento das entradas e saídas das embarcações e consegue fazer tudo isso garantindo uma segurança maior a essas manobras, né, e atracações.
como isso é feito, né, dentro desse sistema? Primeiro, a base de tudo é a modelagem ambiental. Ou seja, você tem que ter modelos rodando por trás desse sistema que vão fornecer as condições ambientais e elas vão ser fornecidas em modo de previsão, a previsão de 7 dias. Quando eu falo condições ambientais, menciono ventos, ondas, correntes, níveis de água. Isso tudo na escala do porto. E aí é importante enfatizar isso, né? A gente vê, né, existem previsões e previsões. Então, você tem previsões aí numa escala global, uma escala regional, que muitas vezes são suficientes para dar suporte a operações offshore. Mas quando você fala das operações dentro do porto, dentro da bacia portuária, você tem que ter ferramentas adequadas. Aí não só a resolução, né, não só a escala, ela tem que ser apropriada, mas a escolha da ferramenta também. Então, você às vezes tem processos ali, por exemplo, as condições de onda dentro do recinto portuário, envolve alguns processos não lineares que não são resolvidos por qualquer tipo de modelo de onda. Então, aqui é importante que você utilize a ferramenta apropriada, na escala apropriada, para fornecer essas previsões das condições meteorológicas. Então, esse modelo também permite prever esse assoreamento, e ele pode ser continuamente aperfeiçoado através do aprendizado da máquina, né? Então, essa é uma dos recursos do NCOS. Bem, o segundo passo é a digitalização do tráfego de embarcações. Então, o sistema ele possui um motor de resposta de embarcação totalmente tridimensional, e é o mesmo utilizado em simuladores de ponte do tipo Full Mission. E essas respostas de embarcações elas podem ser obtidas ou determinadas tanto durante a navegação, ao longo do canal de acesso e bacia, quanto também na atracação. E aí você consegue atualizar essas informações, essas respostas continuamente a partir de dados medidos, quanto dados, resultados modelados do sistema. E o terceiro passo é adicionar módulos ao seu sistema. O NCOS ele é totalmente modular, então ele pode ser utilizado tanto para fins de projeto, onde ele permite, por exemplo, se eu quiser utilizar o NCOS para avaliar quais as áreas, os trechos ao longo de um canal de acesso que efetivamente necessitam ser dragados, então ele pode ser utilizado com essa finalidade, e também ele pode ser utilizado para fins como suporte à operação. E aí sim, eu tenho um sistema funcionando em tempo real, em modo de previsão, para auxiliar essas operações. E aí eu posso ir adicionando módulos ao sistema. Tudo isso que eu mencionei como, né, planejamento de tráfego, ou seja, fornecimento de janelas operacionais, análise do sistema, análise dinâmica do sistema de amarração, as previsões de assoreamento, são todos módulos que podem ser adicionados ao NCOS de acordo com a necessidade do cliente, do operador portuário. Então, aqui, citando dois desses módulos, um deles é o UKC, né, o Under Keel Clearance. Então, através dele, você pode calcular, determinar o UKC de forma dinâmica, você consegue prever janelas de operações seguras, específicas para cada tipo de embarcação, com até 7 dias de antecedência. Esse UKC ele pode ser atualizado, ele é atualizado em tempo real, com base tanto nas medições quanto nas previsões. E através dessa ferramenta você também pode, ela serve de apoio para você determinar a estrutura de apoio à manobra daquela embarcação, ou seja, quantidade de rebocadores, a potência desses rebocadores. Então, é uma ferramenta adequada para essa finalidade. E ela
ela se integra, né, você acopla com outros sistemas. Então, uma vez que você gera essas janelas operacionais, você gera boletins que são enviados para os pilotos, para as partes interessadas dentro dessa operação. Os resultados eles podem ser exportados para simuladores de manobra. Então, é uma ferramenta bastante versátil, né, esse módulo de UKC. Um outro módulo, né, que também merece destaque aqui é o de análise dinâmica da amarração. Então, eu já mencionei anteriormente, então é um módulo que permita que você avalie a exigência do arranjo da amarração daquela embarcação com uma antecedência de até 7 dias. Então, é um sistema que consegue prever, por exemplo, se existir dentro daqueles 7 dias alguma condição meteorológica que demande um esforço adicional de uma dessas amarras ou das defensas, o sistema pode indicar uma eventual falha, e aí você já tem pode prever, né, a sua ação com antecedência, já fazer as modificações necessárias ou até liberar essa embarcação ou, né, planejar a sua operação que está acontecendo naquele berço de modo a se antecipar, né, ou evitar essa condição futura. Então, é um sistema que ele verifica automaticamente os movimentos completos, com 6 graus de liberdade da embarcação, identifica aí os limites individuais de cada linha de amarração e defensa, também dos postes de amarração, e ele, inclusive, fornece recomendações de arranjo que podem ser compartilhadas aí entre as partes. Esse sistema de amarração ele é baseado num dos modelos da DHI, o Mike 21, Mooring Analysis. Então, esse é um dos sistemas mais avançados aí para análise de sistemas de amarração. Então, ele consegue resolver de forma dinâmica a variação espacial, temporal das condições ambientais ao longo de toda a embarcação, consegue avaliar esses esforços de embarcações de corpos múltiplos, né? Ou seja, operações ship-to-ship, por exemplo, conseguem ser simuladas através dessa ferramenta. Você consegue, inclusive, simular o efeito, né, as movimentações geradas por embarcações passantes, que podem ser relevantes em recintos portuários localizados em canais estreitos. Então, ou seja, você tem essa embarcação passando muito próximo, gerando ondulações, gerando movimentos que podem afetar a atracação do sistema de amarração, né, da embarcação que está atracada, ou, né, demandar o esforço adicional. E é uma ferramenta que já foi validada aí, extensivamente. Então, isso é a base para esse sistema dinâmico de amarração. Bem, apresentado aí o NCOS Online, eu vou mostrar para vocês um estudo de caso em que o NCOS ele foi aplicado com sucesso no porto de Brisbane, na Austrália. Então, esse meio que virou um apresentado em diversos seminários, congressos aí no mundo todo. Então, qual foi o problema, né, o desafio, né? Assim como vários outros portos do mundo, aí o porto de Brisbane estava sob pressão dessas empresas para poder acomodar essas embarcações maiores, né? Mas lidava com algumas questões ou preocupações, né? Então, quanto que eu preciso, né? Eu precisaria dragar o canal de acesso e qual que seria o custo e como é que as nossas a nossa agenda, nosso cronograma ele poderia ser aperfeiçoado para poder receber essas embarcações, né? Já que permitia embarcações maiores, então você tem uma maior
quantidade de embarcações que podem acessar o seu porto. Então, precisa ter uma agenda bem ajustada e otimizada para poder evitar, né, o tempo de espera dessas embarcações. E, bem, considerando que essas embarcações maiores precisam também atracar, como é que o berço do Porto de Brisbane deveria estar preparado para poder fazer essas operações de forma segura, né? Então, o Porto foi até a DHI, até a Seaport PX, né, que é a divisão da DHI responsável por isso, e pediu ajuda para tentar contornar esses problemas, né, superar esses desafios. Então, foi o NCOS foi aplicado no Porto de Brisbane. Ele foi aplicado tanto no seu modo de projeto, ou seja, permitindo projetar o canal de acesso ao porto, e depois ele, em modo operacional, auxiliou e continuou auxiliando as operações do porto. O que vocês veem aqui é a interface, né, da ferramenta, alternando entre as condições ambientais, correntes, ondas, isso na escala do berço. Então, vocês conseguem enxergar, inclusive, as embarcações atracadas do porto. Então, claro, toda a metodologia que foi aplicada, ela foi baseada, né, ou seja, assumindo essa premissa de que, se as condições elas são dinâmicas, né, por que eu vou aplicar um método estático para determinar o meu KC? Então, toda aquela metodologia de utilizar um KC dinâmico, ela foi aplicada, né, no porto. Então, como eu mencionei, na etapa de projeto foram feitas simulações, ou seja, que envolveu milhares de simulações de manobra, de aproximação, de partida para diferentes condições ambientais, para diferentes tipos de embarcação, buscando identificar exatamente ao longo do canal de acesso quais eram os pontos que, de fato, requeriam dragagem para permitir o acesso dessas embarcações. E depois o sistema ele foi implementado em modo operacional para dar o suporte para as operações diárias, então identificando as janelas de operação. Então, com isso, o porto conseguiu permitir o acesso de embarcações maiores, maiores janelas de operação, menores custos de dragagem, custo de operação, e tudo isso com maior segurança. Então, aqui o resultado disso foi houve uma redução dos volumes de dragagem, e o porto ele triplicou o número de embarcações de maior calado, né, com calado maior do que 14 metros, tudo isso em um ano. Aumentou o calado das embarcações em meio metro, e tudo isso com uma economia de milhões de dólares. Então, foi um resultado muito bom, realmente um caso de sucesso, que foi, inclusive, premiado, né? O Porto de Brisbane ganhou uma série de prêmios por conta dessa iniciativa. Então, teve um prêmio como Serviço de Apoio Inovador, que foi dado em Londres, e depois, em seguida, um prêmio de Infraestrutura Inteligente. Então, o Porto de Brisbane está muito satisfeito com essa solução e como essa, né, tecnologia auxiliou e vem auxiliando as operações do porto. Então, aqui para a gente concluir, resumindo, né, então, esses benefícios dessas novas tecnologias, né, então, para que os portos consigam se adaptar e acomodar essas maiores embarcações e realizar isso tudo de forma segura, com menores custos, com menores impactos ambientais, é importante
utilizar ou ter sistemas inteligentes que sejam totalmente baseados na física, né, autônomos e operacionais. E com isso vai conseguir aumentar a competitividade desse porto. E são sistemas que basicamente envolvem, digamos aí, 4 capacidades, né? Ele tem que ser capaz de fornecer as previsões meteorológicas na escala do porto, né, resolvendo os processos que de fato são relevantes para aquelas operações. Ele tem que ser capaz de fornecer janelas de operação para todas as embarcações que podem transitar, né, acessar o porto. Esse sistema ele tem que ser capaz de avaliar o sistema de amarração e antecipar possíveis falhas no sistema, para que você consiga realizar essas operações de forma segura. E ainda, né, que você conseguir adicionar ainda a capacidade de transporte de sedimentos, você consegue também prever o seu assoreamento e as suas dragagens de manutenção. Então, essas tecnologias estão aí para isso, já existem, já existem várias aplicações onde a gente consegue perceber os benefícios que elas podem trazer para as operações portuárias. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora a gente tem um tempinho para vocês fazerem perguntas, então quem tiver as perguntas podem fazê-las através do chat. Eu vou, dentro do possível, tentar responder para vocês aqui nesse espaço. Alguma questão, talvez, que a gente não consiga responder aqui, ou alguma questão muito técnica, eu me comprometo a responder posteriormente. Então, vamos ver aqui, eu vou acessar aqui o chat. E vocês também têm o canal, tem o e-mail, onde vocês podem enviar as questões também. Fiquem à vontade. Eu agradeço aí a participação de vocês, recebendo aqui várias... parabenizando pela apresentação. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenha conseguido passar essa mensagem da importância e de quão evoluídas estão essas tecnologias disponíveis para as operações portuárias. Quem tiver interesse também sobre mais informações sobre o NCOS, sobre como ele foi aplicado para o Porto de Brisbane, então eu tenho aqui artigos publicados, apresentados em seminários que eu posso disponibilizar. Então, quem quiser informações sobre também as ferramentas aí, o Mooring Analysis ou outras ferramentas da DHI, também podemos disponibilizar. Deixa eu ver. Bem, aqui eu tenho... utilizar o software... Bem, tem uma questão aqui para o Ismael, que eu acho que é sobre situações reservatórios, barragens. Eu acho que aí a gente pode responder em separado. O Ismael pode responder aqui, o Adriano está com uma questão relacionada com barragens e rios contaminados com lama. Aí foge um pouco do tema aqui, mas a gente responde também, Adriano. Pode passar as informações que você precisa. Bem, tem uma pergunta aqui do Carlos Frederico. Você poderia citar algumas fontes de dados meteoceanográficos? Bem, não sei exatamente o que você quer dizer com relação à fonte de dados meteoceanográficos, mas, assim, com relação a dados que a gente utiliza para alimentar um sistema como esse, normalmente é recomendável, claro que o
o operador, né, o cliente, ele faça medições contínuas, né, em tempo real. Então, se eu posso fazer a instalação de um ADCP ou um marégrafo que forneça condições de níveis de água, medições de correntes, de ondas. Essas informações elas podem ser transmitidas em tempo real. O sistema absorve, pega essas informações, compara com as previsões e faz os ajustes necessários de modo a diminuir esses desvios. Então, é nesse sentido que a gente utiliza essas informações. E outras informações meteorológicas são utilizadas até para forçar as previsões, né? Porque a gente está falando aqui de um modelo estabelecido na escala do porto, e a gente precisa de informações numa escala regional ou escala global, que são utilizadas como condições de contorno para esses modelos. Bem, tem aqui uma pergunta do Gustavo Thomas, sobre saber mais de como podemos saber sobre essas tecnologias para que podemos ensinar e aplicar no âmbito acadêmico. Bem, Gustavo, a gente pode, claro, podemos passar mais informações sobre essas tecnologias, claro, e o que está por trás delas, na verdade, né, como calcular a resposta das embarcações, os modelos que resolvem as condições de ondas, enfim, tudo isso a gente, né, possui material, informação sobre essas ferramentas que formam a base para esse sistema. Então, isso a gente pode fornecer, podemos conversar. Se puder me mandar um e-mail, depois a gente pode continuar conversando aí sobre como é que a gente pode fornecer essas informações para que sejam apresentadas em sala de aula. O Rafael Neves perguntando se houve alguma comparação entre os dados de volume de sedimento depositado no porto, obtidos pelo modelo, com dados coletados in situ, com batimetrias, por exemplo. Bem, a gente está falando aqui do sistema. Claro que esses modelos a gente aplica constantemente aqui na costa do Brasil. A gente já fez vários estudos de sedimentação em que a gente busca ajustar os modelos para representar uma taxa de sedimentação. Aí isso tudo varia de caso para caso. Então, se eu tenho um porto localizado numa boca do estuário, onde eu tenho elevada carga de sedimentos em suspensão, a gente procura ajustar também o modelo para representar aquelas concentrações de suspensão, que depois, afinal de contas, é o que vai se depositar na área do porto. Então, a gente tem vários casos em que a gente faz essa comparação, faz essa aferição e compara com batimetria. Claro que cada caso tem... cada caso é um caso. Então, a gente procura fazer essa comparação da taxa de sedimentação observada no modelo com batimetrias consecutivas. Em alguns casos, é complicado você também fazer essa verificação, especialmente se eu tenho um sedimento fino que se deposita no porto, porque o próprio trânsito de embarcação, os propulsores da embarcação, eles podem remover esse sedimento do fundo. Então, quando você compara duas batimetrias consecutivas, tem que, às vezes, levar em consideração que, na verdade, a sedimentação que está ali, ela não é natural, mas ela foi afetada pela operação, pelo trânsito de embarcações, né, que aconteceu no intervalo de tempo entre essas duas batimetrias. Então, o Luiz Ferreira está fazendo uma pergunta aqui sobre algum modelo sobre Nautical Bottom. Eu não sei o que seria o Nautical Bottom, Luiz. Se puder me passar mais informações, eu não sei o que é, mas se preferir também, a gente pode me escrever depois, a gente pode continuar essa conversa por e-mail. Bem, Pedro Henrique perguntando aqui como acontece a validação do modelo, pré ou pós-implementação do mesmo para a região. Os dois. Na verdade, quando a gente estabelece os modelos na escala do porto, numa escala local,
a gente faz a calibração dele, né, a validação do modelo, faz a comparação dele com dados medidos, e depois, quando ele entra em modo operacional, você, né, quando essas informações, existe alguma medição em tempo real sendo fornecida continuamente, o sistema ele recebe essas informações, faz a comparação com as previsões e vai se ajustando continuamente. Então, a validação do modelo é feita tanto durante a implementação quanto depois no modo operacional. As medições para calado dinâmico. Bem, Paulo Carmesini perguntando como são feitas as medições para calado dinâmico. Bem, eu não tenho essa informação aqui, mas eu posso tentar te obter, Paulo. Eu sei que teve algumas comparações do modelo, também fizeram comparações do sistema com resultados de modelo físico. A gente pode, se puderes me mandar um e-mail, eu posso verificar aqui internamente e tentar te responder sobre essas medições, Paulo. A Sandra perguntou aqui sobre o caso de previsão e redução do assoreamento. Ela seria dado de que modo? Previsão, redução do assoreamento. Bem, aí depende, claro, se eu usar essa ferramenta numa etapa de projeto, ela pode ser útil para eu melhorar o meu layout portuário. Às vezes eu tenho um acúmulo de sedimento que acontece na boca do meu porto, e eu posso ajustar, às vezes, o layout do meu porto para, por exemplo, permitir que aconteça esse bypass, né? O sedimento ele seja naturalmente transportado e não se deposite na boca do porto, na entrada do porto. Claro que tem situações em que fica muito difícil a gente evitar o assoreamento, né? Especialmente se for uma região, por exemplo, que recebe contribuição contínua de sedimento fino de rio, mas você já consegue, já antecipando essa sedimentação, já prever, né, se for o caso, se for possível, manter alguma draga que opere de modo a manter o seu calado sempre, o seu porto sempre operacional. É nesse sentido. Tem uma pergunta aqui da Livian, em função do Bernardo. Não, se existe alguma aplicação do NCOS no Brasil, a gente não tem nenhuma aplicação, atualmente não tem nenhum sistema desses funcionando de modo operacional no Brasil, mas já foram apresentadas propostas para a implementação do sistema aqui em portos brasileiro. Bem, aqui estamos com algumas outras perguntas aqui em relação à variação de fundos móveis. Eu imagino que seja onde tem navegação com lama fluida. Eu não sei, bem, o Luiz Ferreira está falando que variação do UKC em função de fundos móveis, mas eu não entendi exatamente qual que é a pergunta. Bem, sedimentação. Bem, falando aqui voltando à questão da sedimentação aqui também, falando sobre a pergunta que falou que acompanhou alguns estudos de portos e houve diferenças significativas entre as respostas de modelagem e o cálculo do volume de batimetria. Assim, a gente
O estudo de sedimentação é algo muito difícil, especialmente se envolve sedimento coesivo, fino, que os processos eles são muito complexos, né? Então, a gente se depara também, assim, eu também já vi outros estudos em que as estimativas são variáveis, mas também é muito complicado, às vezes, você fazer uma comparação de uma taxa de sedimentação determinada obtida por um determinado período e comparar com uma taxa de sedimentação que foi observada entre duas batimetrias, né? A não ser que você compare, simule exatamente as mesmas condições ambientais. Então, mas a gente sempre recomenda fortemente que sejam feitas medições de campo, né? Em caso de sedimento, quando a sedimentação está relacionada principalmente com transporte de sedimento fino, coesivo, a gente sempre recomenda medições de concentração de sedimento de suspensão para você avaliar se o seu modelo está representando bem aquela dinâmica. Para sedimento de fundo, às vezes é mais difícil. Você tem como é que a areia, que ela é transportada preferencialmente no fundo, né, na forma de bed load, como é que você consegue determinar essa sedimentação, às vezes fazendo criando algum sediment trap ou alguma coisa do tipo, uma escala menor para tentar estimar esse transporte. Mas, de fato, eu concordo com o Rafael de que é bem complicado e tem, às vezes, as previsões, as estimativas aí de modelo, elas não acabam fugindo do que se vê na realidade. Aqui, com relação bem ainda, o Rafael também mencionou sobre a questão de incluir o efeito de ressuspensão da passagem de navios. Isso é difícil. Claro que você consegue avaliar a relevância do efeito da passagem da embarcação, do efeito dos propulsores sobre a ressuspensão, se ele tem essa capacidade de ressuspender ou não. Agora, conseguir prever isso é difícil porque você não sabe exatamente qual que é o trajeto da sua embarcação, né? Aí quantos rebocadores vão ser utilizados? Esses rebocadores eles podem também afetar a ressuspensão, né? Então, todo o trajeto, todo o giro da embarcação, a manobra que ele faz na bacia de evolução, tudo isso vai afetar a sua ressuspensão, a ressuspensão do sedimento, mas é muito difícil você prever isso. Então, saber exatamente qual que é a contribuição dessas manobras, desse efeito de ressuspensão do modelo, é complicado, né? A Sandra está falando bem, redução da necessidade de dragagem. O sistema executa essa modelagem de modo periódico, à medida que avalia ou identifica mudanças na hidrodinâmica. Essa modelagem... Eu não sei se eu entendi direito, mas seria se existe a atualização da morfodinâmica, seria isso? Bem, se for com relação a atualizar a batimetria, à medida que a sedimentação é calculada, e aí isso vai atualizando as condições hidrodinâmicas, isso sim. O sistema permite que você faça a atualização do seu fundo, da sua batimetria, à medida que a sedimentação acontece, e, consequentemente, uma vez que ele atualiza a configuração de fundo, a batimetria, ele vai afetar as condições hidrodinâmicas. Então, é claro que você tem que avaliar a relevância dessas modificações, né? Se essa atualização do fundo ela é relevante para alterar a condição hidrodinâmica, porque senão você pode estar elevando muito o custo computacional, né? Reduzindo o desempenho do seu modelo, para atualizar algo que, de repente, é algo 1 metro lá no fundo do canal, mas que ele não altera nem a tua condição de onda, nem a tua condição hidrodinâmica de forma significativa, né? Então, mas é possível sim.
Ah, desculpa, Sandra, então não era isso. Mas se puder me mandar um e-mail, Sandra, a gente continua essa discussão. Então, desculpa se eu não fui pelo caminho certo, mas se tu puder me mandar um e-mail, a gente continua a conversa, se eu puder te ajudar a esclarecer essa tua dúvida. Bem, gente, eu acho que a gente já estamos aqui aproximando aí do final desse webinar. Para para aqueles que ficaram aqui, a gente tem os próximos webinars, eles vão acontecer em breve. Então, nós temos aqui um webinar que vai tratar nessa área marinha de gerenciamento e como gerenciar e como minimizar os impactos de dragagens. E nós teremos em breve também um webinar sobre resiliência costeira, as tecnologias que podem ser utilizadas para planejar e se preparar contra inundações costeiras. Então, em breve, a gente vai divulgar esses dois webinars na área marinha. Nós temos outros também de outras áreas relacionadas com água. E para quem precisar de mais informações, aí seguem os nossos contatos, aqui o endereço da Hydroinfo. Então, essas soluções aí que a gente mencionou, o NCOS, a gente oferece junto com a DHI aqui no Brasil. Então, quem quiser mais informações sobre essas soluções, por favor, entre em contato com a gente. Eu agradeço aí a participação, mais uma vez, a participação de todos. E eu espero que a gente possa se encontrar em outros webinars. Então, boa tarde para todos. Um abraço.